Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre toxoplasmose, dando continuidade ao conteúdo de parasitologia. Continuando com o nosso quadro aqui sobre protozoários, nós estamos falando hoje, do reino protista e o filo apicomplexa, que são aqueles seres que têm complexo apical, que é uma estrutura que permite a fixação e a entrada do parasito na célula, na ordem Eucoccida, e hoje nós vamos falar do gênero Toxoplasma, espécie Toxoplasma gondii. A toxoplasmose, ela tem como agente etiológico o parasito Toxoplasma gondii, que é um protozoário de ampla distribuição mundial, com alta prevalência sorológica. O que quer dizer isso? Quer dizer que esse parasito, ele existe mundialmente, independente do clima, em várias regiões do mundo. E a alta prevalência sorológica quer dizer que várias pessoas já apresentam exames positivos, sorologicamente falando, para a infecção, tá? Os casos de doenças clínicas, ou seja, doenças que eu consigo observar o parasito, elas são menos frequentes, porém, quando ela ocorre em recém-nascidos, principalmente após a mãe ser infectada com o parasito. Pode gerar quadros graves também em pacientes imunocomprometidos, como aqueles que receberam órgãos transplantados, pacientes em tratamento de quimioterapia e pacientes que são portadores do vírus HIV. Ela é considerada uma zoonose. Por quê? Porque ela é transmitida do animal para o ser humano, sendo muito frequente em várias espécies animais, como os mamíferos, carneiro, cabra, porco. No Brasil, porco em disparada é o que mais apresenta, e algumas aves. Os gatos e outros felídeos, os felinos, eles são os hospedeiros definitivos. Então, nesse caso, o homem e os outros mamíferos, eles são seres hospedeiros intermediários. Isso é importante. O hábitat. O Toxoplasma gondii, ele é encontrado em diversos tecidos no nosso organismo, exceto nas hemácias, e são encontrados em líquidos orgânicos, como a linfa e líquido amniótico também. Existem felídeos não imunes, Eles podem ser encontrados no intestino desses felídeos, e lá eles fazem o ciclo sexuado. Então, gente, toda vez que eu tenho um ciclo sexuado do parasito em um hospedeiro, a gente chama ele de hospedeiro definitivo, tá? E nesses felídeos não imunes, geralmente, na nossa mais realidade, os gatos mais jovens, eles fazem o ciclo sexuado. No final, eu tenho a liberação de oocistos nas fezes, que são formas resistentes, e a partir dessa liberação desses oocistos nas fezes, nós temos a propagação da infecção. Formas infectantes. Nós temos 3, os taquizoítos, os bradizoítos e os oocistos. Os taquizoítos, eles são encontrados na fase aguda da infecção, sendo denominado forma proliferativa, forma livre ou trofozoíto. Ele tem o formato de meia-lua, como vocês podem observar aí no lado direito do vídeo, com uma das extremidades mais afiladas. Eles são poucos resistentes ao suco gástrico, então quando eles são ingeridos, por exemplo, no leite, eles tendem a morrer, tá? Mas ele é uma forma de multiplicação rápida e móvel. Então, por eles serem rápidos, eles têm esse nome de taquizoítos, ok? Depois que eles entram dentro dos tecidos, eles transformam-se em bradizoítos. Bradi quer dizer lento, tá? Eles entram em tecidos como tecido muscular, esquelético, cardíaco, nervoso e na retina no olho, tá? Eles se multiplicam lentamente, por isso esse nome bradizoítos. E aí eles ficam protegidos dentro de uma membrana que
permite a sua permanência no hospedeiro durante muitos anos. E eles são muito resistentes e podem viver nesses tecidos. Eles são mais comumente encontrados na fase crônica da doença. Os oocistos são as formas de resistência, são as formas liberadas pelos gatos jovens, tá? Eles têm uma parede dupla, eles são esféricos e produzidos no intestino de felídeos não imunes e eliminados imaturos junto às fezes. E no solo, esses oocistos eles se amadurecem para depois eles se tornarem mais infectantes. Nessa figura, nós podemos observar as formas evolutivas, né? No hospedeiro definitivo, que seria os felídeos jovens, nós temos o que a gente chama de ciclo coccidiano, que é a fase assexuada e sexuada, tem as duas nele, onde estão presentes as formas taquizoítos, bradizoítos, as merozoítos, os gametócitos, que se transformam depois em oocistos maduros, que são as formas infectantes. No hospedeiro intermediário, como os homens e os outros mamíferos, como porcos, né, carneiros, e nas aves também, nós observamos aí essas outras três formas, taquizoítos, bradizoítos e os merozoítos. Nessa figura, né, a gente também consegue observar, primeiramente, um oocisto esporulado, quer dizer que ele tem as formas infectantes, os esporozoítos, e após a ingestão de carnes mal cozidas, é possível que a pessoa se contamine com as formas teciduais, porque nós temos as bradizoítos nos tecidos. É possível também ser infectado pelos taquizoítos, que são as formas mais rápidas, que estão presentes na parte mais líquida, né, como sangue, e na transmissão congênita, que é a mais perigosa da doença. O ciclo biológico é do tipo heteroxênico, ou seja, precisa de 2 hospedeiros, e nós temos uma fase assexuada, que existe nos linfonodos e tecidos de vários hospedeiros. Inclusive, o próprio gato ele pode fazer a fase assexuada, tá? Só que a fase sexuada ou coccidiana, ela ocorre somente nas células